as nossas atenções viram-se agora para o Palmeiras-Corinthians. Talvez seja o jogo maior do fim de semana. Dois técnicos portugueses, Abel Ferreira contra António Oliveira. O Corinthians vem de duas vitórias que entusiasmaram bastante a torcida, deram de certeza força ao António Oliveira para encarar este embate agora contra Abel Ferreira. No entanto, o Corinthians continua muito mal posicionado no Campeonato Paulista, Eduardo. Está muito lá em baixo. Por outro lado, o Palmeiras tem dois jogos a menos e se vencer esses jogos é mesmo líder. Jogo muito equilibrado, um técnico novo traz quase sempre uma nova força, é o novo Corinthians. O que é que perspectivas, como é que os números nos ajudam a ler esta partida? A mudança de ânimo, né, da torcida corintiana na última semana foi de 0 a 100, né? Foi muito rápido e tal, exatamente porque as peças, inclusive, começaram a dar certo, né? O Corinthians tem um bom time, o Corinthians fez um bom mercado, na minha avaliação, nesse início de temporada, nessa mudança de temporada, né, no final do ano para o começo desse ano. Por exemplo, o Ranieri é um grande jogador, ao meu ver, e ele nesses últimos 2 jogos, com a chegada do Antônio Oliveira, né, já disse ao que veio. Tem também o Garro, né, o Torres, um zagueiro muito seguro, muito tranquilo. Enfim, lá na frente o Yuri Alberto com um pouco mais de tranquilidade. Na chegada do técnico novo no Corinthians, ao meu ver, a grande virtude desse processo é primeiro dar ares diferentes ao Parque São Jorge, né? Darem mais ânimos aos jogadores, né? Aos torcedores também. E aí, com um pouco mais de tranquilidade, os jogadores vão conseguindo fazer o seu trabalho e quem tem qualidade, obviamente, vai aparecer. Então, assim, obviamente que é um processo muito inicial, né? O Corinthians jogou contra a Portuguesa e o Botafogo, que com todo o respeito são times muito inferiores ao Corinthians, mas dá para ver já o início de um trabalho, o início de um processo, e é claro que agora contra o Palmeiras, aí já entra toda a rivalidade em campo e tal, é uma coisa bem diferente. Lembrando que, se a gente for fazer um recorte apenas com números do campeonato paulista, o Corinthians não ganha do Palmeiras desde 2020 no Campeonato Paulista. Ou seja, a gente teve de lá para cá 3 vitórias alviverdes e 3 empates, né? Sendo que o Palmeiras foi campeão paulista, né, em cima do Corinthians em 2020. E na semifinal de 2021 também tirou o Corinthians da competição. O Palmeiras venceu por 2 a 0 num jogo único, e aí o Palmeiras passou para a decisão. Então, assim, falando do Corinthians, é claro que dá uma animada nesses 2 últimos jogos do Timão, mas sem dúvida vai enfrentar o Palmeiras. Não é no Allianz Parque, né? O Allianz Parque continua interditado lá por causa do problema no gramado. O jogo vai acontecer lá na Arena Barueri. Para quem não é de São Paulo, Barueri é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, né? E, enfim, é mais complicado para a torcida chegar até lá, não tem aquela pressão do Allianz, não tem o gramado sintético. Então vamos ver aí se isso acaba sendo importante ou não para o clássico. Agora, do lado do Verdão, do lado do Palmeiras, né? O Abel, que já reclamou demais do calendário, né? Já reclamou esse ano, já reclamou ano passado, ele vive reclamando. Enfim, inclusive temos até uma matéria interessante sobre calendários lá na nossa aba de notícias da Flash Score. Ele vem fazendo uma estratégia que agora eu não sei se diante do Corinthians, por ser um clássico, ele vai manter isso, que é rodar demais o elenco. O Abel já usou 26 jogadores até aqui no Campeonato Paulista. É disparado o time que mais um jogo de jogadores até aqui na competição. E uma boa notícia também para a torcida alviverde é que, por que não? Talvez o Abel tenha recuperado, tenha encontrado um centroavante para o Palmeiras, né? O Flaco Lopes. Até temos números também importantes do argentino. É ele que vem aí mostrando a que veio, né? Esse ano, por exemplo, ele já fez 0,8 gols por jogo, que é, vamos considerar que, já que está começando, né, a temporada, são poucos jogos, já é importante. Né? E do lado do Corinthians, como eu disse, o Yuri Alberto também está aí mostrando que sabe fazer gols. Né? Fez um gol contra o Botafogo agora no meio da semana, havia marcado também contra a Portuguesa, ele que já fez aí quase 0,4 gols por jogo. É claro que esses números são interessantes e tal, mas ainda temos um recorte, uma amostragem pequena, afinal de contas, a competição, né, a temporada está só começando.
E a ver também, né, como que o Abel vai montar esse ataque do Verdão. Como eu disse, né, o Flaco Lopes está mostrando o serviço, né, tá botando a bola para dentro, mas agora a gente tem a volta do Endrick, né, o Endrick que estava lá na seleção pré-olímpica do Brasil, que fez aquele fiasco no pré-olímpico, mas agora ele está de volta. Inclusive ele já abriu mão da folga, está treinando normalmente aí com o Palmeiras e tal. Vamos ver como que se ele vai entrar, se não vai, enfim, contra o Corinthians, né? Lembrando que essa história do Endrick já vem desde lá do ano passado, né? Tem muita gente achando que se o Endrick tivesse entrado, por exemplo, na Libertadores, teria sido diferente, principalmente naqueles duelos contra o Boca Juniors, né, na semifinal, que tiraram o Palmeiras da competição. Sobretudo depois do que ele fez contra o Botafogo, acredito que esse jogo acabou por ser emblemático da qualidade e da capacidade de Endrick, apesar da idade muito jovem. Queria apenas, para fechar, Eduardo, que nos concentrássemos muito rapidamente no novo técnico do Corinthians, porque é a mais recente mudança, deu muito que falar. António Oliveira, do que eu conheço, tenho a felicidade de conhecer pessoalmente, é quase que a antítese do que tem sido o perfil dos técnicos anteriores do Corinthians. É uma pessoa muito recatada, que se fecha bastante e dentro da sua equipa técnica e que trabalha, parece-me, a meu ver, e apesar da parte pessoal, uma escolha muito acertada, porque realmente António Oliveira tem trabalhos já muito bons no Brasil, tem alguns trabalhos também que já vinha de fora. Parece ser muito jovem, mas não é assim tão jovem em termos de futebolísticos, em termos de carreira, e parece-me uma pessoa muito centrada, muito imune ao ambiente externo, e isso num clube com a pressão que existe no Corinthians, talvez seja importante. E ele tem algo de antivedeta, ele tem algo de trabalhador e de grande humildade. Digo sinceramente, com o conhecimento de causa, a mim fiquei muito feliz em termos pessoais com a entrada de António Oliveira no Corinthians, mas gostava de te ouvir, até porque lá está, a última época do Cuiabá é uma época extraordinária. Ninguém dava nada pelo Cuiabá e ele andou na metade superior da tabela durante muito tempo. Bom, primeiro assim, antes de mais nada, não é porque eu estou diante de você, que veio de Portugal, mas assim, eu gosto demais da escola portuguesa de treinadores de futebol, porque ela tem uma base teórica até muito interessante, muito importante, ou seja, de gostar do futebol bem jogado, do futebol, vamos dizer assim, eficiente, vai, tudo bem, ninguém vai querer que os times voltem a jogar como nos anos 80, né, enfim, é outro esporte, é outro futebol, mas assim, os times de futebol para mim têm que ser eficientes, independente se joga mais retraído, só no contra-ataque, se joga pelas beiradas, se joga pelo meio, enfim. Isso aí, cada característica dos jogadores também é que vão determinar o que um treinador pode fazer ou não. E assim, o que eu vi do Antônio Oliveira no Cuiabá, sem dúvida alguma, foi muito bom, foi muito positivo. E aí que tá, eu acho que ele tem todas as condições de fazer também um trabalho excelente no Corinthians, mas é que tá, esse é o problema do futebol brasileiro, né? Que até de vez em quando complica a vida de treinadores que vêm de outros países para cá. O problema é que a pressão aqui, principalmente das redes sociais, dos torcedores e tal, assim, eu brinco, né, que aqui a cultura do nosso futebol é muito diferente da cultura europeia, principalmente no seguinte sentido: aqui, toda vez que começa um campeonato, todas as torcidas de todos os times acham que vai ser que o time dela vai ser campeão, entendeu? Esse que é o problema. E assim, e aí é óbvio que só vai ganhar um, né? E aí a coisa começa a degringolar muito rápido. E aí também não tem mais como manter as coisas. Então assim como vale para o Antônio Oliveira, vale para o Carpini, que inclusive é brasileiro também, né? Assim, é óbvio que se tudo correr bem, assim, do vestiário, né, da porta do vestiário para dentro, eu não tenho dúvidas que o Antônio Oliveira tem tudo para ser um grande treinador no futebol brasileiro e um grande treinador do Corinthians, porque o Corinthians tem qualidade, tem bons jogadores, né? Mesmo o Michael, o Wesley, que já são jogadores do Corinthians, sabem jogar futebol. Então, assim, eu acho que ele pode dar certo sim. Agora, é claro que precisa ver, sei lá, pega uma sequência ruim, 4 ou 5 jogos, uma desclassificação em algum campeonato aí importante, a Copa do Brasil, por exemplo, sei lá. Aí precisa ver como que ele lida, né, com a pressão, como que ele lida tanto com a diretoria, como ele lida com a torcida. Isso é muito importante hoje no futebol brasileiro, saber ler essas crises, né, e saber sair delas, né?